Amém, glória a Deus. Vamos para a palavra central, está em Mateus também, 25. Todos estão bem? Glória a Deus. Então dá um sorrisinho para Jesus, igual diz a presbítera Chan. Mesmo de máscara, hein? Todos os olhinhos assim, ó, puxadinhos. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Independente do que a gente tem passado. Que a gente possa gravar isso no nosso coração. Porque mesmo abatido, nós temos que estar com um sorriso no rosto. Mesmo um pouquinho triste, mesmo choroso, um sorriso no rosto é sempre importante. Amém? Então lá em Mateus 25, a partir do verso 1. Aqui no meu texto diz, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Vamos orar? Baixa sua cabeça aí. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa palavra. Porque cremos que o Senhor é um Deus de amor. E que o Senhor quer nos constranger com a Tua graça. E nós pedimos, Pai, que nesse momento não seja mais a Bruna falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Venha fluir, Senhor Jesus, através de cada palavra proferida neste lugar. Venha, Senhor Jesus, jorrar as sementes dos céus e que sejam plantadas em nossos corações. E que nós, muito mais do que somente ouvir aqui, mas que nós possamos praticar a cada dia. Transforma, Senhor Jesus, a vida de cada um. Vai de encontro, Senhor, neste momento com o coração, com a mente de cada um. Tira toda a dispersão, tira tudo que não é teu, Senhor, e transforma a vida dos teus filhos. Venha, Senhor Jesus, nos constranger com a tua graça. Venha, Senhor Jesus, com o teu amor, com a tua misericórdia e com o teu perdão em nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. O tema da palavra de hoje é: mantenha a lamparina acesa. Amém? Jesus estava aqui falando uma parábola e ele estava comparando com o casamento judaico da época. O que acontecia? Os noivos casavam e depois do casamento acontecia que as damas da noiva, as 10 virgens, Jesus comparou 10 virgens, amém? Eram as damas. E elas iam com as lamparinas acesas para guiar o noivo até a noiva. Então, neste momento aqui, Jesus está comparando. Ele está se comparando com o noivo. E nós somos as 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. E quem somos nós? O Senhor quer falar conosco que nós precisamos buscar todos os dias. Porque Jesus está à porta e nós não sabemos nem o dia e nem a hora. É muito importante que possamos buscar mais a Deus e esquecer das coisas do mundo. A salvação, ela é uma busca diária. Quando eu aceito Jesus, não quer dizer que eu vou ser salvo. Eu tenho que buscar isso todos os dias. Eu tenho que buscar a minha salvação todos os dias. Eu tenho que me entregar todos os dias.
A salvação é como se fosse uma churrasqueira. Imagine uma churrasqueira. Todo mundo ama churrasco? E aí na churrasqueira o que acontece? Se você pôr o carvão lá, jogar o alquinho, o óleo, não sei como que vocês acendem a churrasqueira, e jogar o fogo, jogar lá o isqueiro, o cinzeiro, sei lá. Aí você jogou, vai ficar acesa, amém? Se você deixar lá, ela vai continuar acesa? Uma hora a brasa se apaga. Assim é com o Senhor. Se eu apenas buscar um dia, ali vai estar o meu fogo aceso dentro de mim, o fogo do Espírito Santo. Mas e se no outro dia eu não buscar? Já vai apagando um pouquinho o fogo. E se no outro dia eu não buscar? Apaga um pouco mais. E é isso que o Senhor está falando. Tinha 5 prudentes e 5 imprudentes. Elas estavam ali esperando o noivo para encontrar a noiva. Era um momento importante. E assim será na vinda do Senhor. É um momento importante para nós. Estar aqui não é somente por estar, mas nós estamos buscando a nossa salvação. E queremos também levar a salvação para outras pessoas, através do nosso testemunho. E através das maravilhas que o Senhor fará através da nossa vida. E para que isso aconteça, eu tenho que abastecer a minha churrasqueira. Todo dia ir lá pegar um carvãozinho com Jesus e colocar na minha churrasqueira. Todo dia ir lá pegar um fósforo e colocar na minha churrasqueira. Porque senão, uma hora, ela vai apagar. E quando a churrasqueira apaga, o que acontece? A gente se esquece de quem é Jesus. E a gente começa a ser como as imprudentes. A gente começa a esquecer de Jesus, aí um dia eu não busco, no outro dia eu não busco também. E aí as coisas do Senhor vai ficando de lado, de lado e de lado. Até que chega um dia que a gente não quer mais vir aqui. Já não tem mais tanta importância estar no templo. Já não tem mais tanta importância orar. Já não tem mais tanta importância chorar na presença de Deus. Já não tem mais tanta importância sentir um incômodo do Espírito Santo quando estamos fazendo coisa errada. Afinal, já fizemos tantas coisas erradas. O Senhor está falando, hoje Ele procura por prudentes. Hoje Ele procura por pessoas que o buscam verdadeiramente. Ele procura por pessoas que está disposta a pegar lá cada dia o carvãozinho com o Espírito Santo. As coisas da vida, tudo, nos afastam da presença de Deus. A rotina nos afasta da presença de Deus. O comodismo, a ansiedade, a preguiça, tudo isso nos afasta da presença de Deus. Ah, mas eu fiquei o dia inteiro trabalhando, eu ainda tenho que orar. Sim. Porque uma hora você vai sentir prazer em fazer isso. No começo é um pouco difícil. No começo a gente ora muitas vezes 2 minutos. 2 minutos já tá bom. Mas se eu não continuar orando, como que eu vou saber se é bom ou não? E no outro dia a gente ora 5. E depois 10, 20. Quando a gente vê, a gente não quer parar de orar. A gente está andando na rua e orando. E é assim com o Senhor. A gente precisa buscar e não se esquecer de que o Senhor está às portas. Será que o seu olhinho está preparado? Será que eu e você estamos preparados se o Senhor voltasse hoje? Nós não sabemos quando Ele virá. Só Deus sabe. E Ele quer uma igreja santa. Ele quer uma igreja limpa. Ele quer uma igreja prudente. Uma igreja que está preparada para todas as situações. Não importa o que aconteça na nossa vida. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Todos nós temos sonhos. Muitos sonhos. Todos nós aqui. Quem tem sonho, levanta a mão. Todo mundo. Às vezes, aos nossos olhos, a gente fica assim. Quem nunca? Já aconteceu isso comigo direto. De eu pegar e falar assim, nossa, mas será que eu vou realizar esse sonho antes de Jesus voltar? Mas por que isso? Porque a gente não tem fé nesse Jesus. Quando a gente pega se questionando por isso, é porque a gente não tem fé. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele nunca promete algo que Ele não vai nos dar. Ele nunca promete algo que Ele não vai cumprir. E se Jesus voltar e eu não tiver minha casa? E se Jesus voltar e eu não tiver meu carro? Ah, o importante mesmo é você ter sua coroa garantida. O importante mesmo é Jesus voltar e te reconhecer como um verdadeiro adorador.
O importante mesmo é a gente olhar e falar, olha, pode até ser que eu não realize esse sonho, mas o importante é que o sonho da salvação eu alcancei. Tem que ser sonho. Um crente que não busca a salvação não é um crente. Um crente que não busca a mudança diária não é um crente. Às vezes a gente se denomina crente e não sabe o peso dessa palavra. Porque essa palavra pode trazer muitas coisas para a nossa vida. Pode trazer o jugo de pessoas quando a gente faz coisas erradas. Pode trazer o bem falar das pessoas da nossa vida. Não, esse aí é crente, esse aí é fiel. Você pode fazer que ele cumpre. E como que as pessoas têm nos reconhecido? Onde você vai? E eu, aonde eu vou? Aonde nós andamos? Com quem andamos? Com Deus? Com o Espírito Santo? Com Jesus? Ou sozinhos? A nossa brasa continua acesa? Só está brasa ou ainda tem fogo? Não deixe a chama se apagar. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Quantas coisas têm acontecido, quantas coisas a gente tem visto. Às vezes a gente olha para uma pandemia e fala, meu Deus, mas quantas coisas já aconteceram antes? O presbítero Danilo falando no domingo, já aconteceram tantas coisas que não nos impressionaram. Mas aí 1 milhão de pessoas mortas nos impressionam. E quantas pessoas morrem por ano? Por um tiro? Porque foi atropelada? Porque alguém fez uma maldade? E a gente se preocupou? A gente orou por essas pessoas? Mas uma coisa eu te garanto, cada uma delas chegou a hora. Jesus, ele sabe o tempo. Jesus, ele sabe a hora, porque ele tem as coisas perfeitas. Ele faz tudo perfeito. Então, se algo de ruim está acontecendo na minha vida e na tua vida, que de alguma forma tem nos afastado da presença de Deus, tem nos feito imprudentes, tem nos deixado a presença de Deus de lado. Quanto tempo eu e você dedicamos para ler a Bíblia por dia? Quanto tempo eu e você dedicamos ouvindo um louvor? Quanto tempo eu e você dedicamos falando dos outros? Quanto tempo eu e você dedicamos brigando, questionando a Deus, reclamando, ansioso, nervoso? O que te pesa mais no seu dia? Hoje, como que foi seu dia? Algum momento, fora aqui, de culto, nós buscamos a Deus? Em algum momento, a gente ouviu um louvor? Em algum momento, a gente leu a Bíblia, abriu, nem que seja um versículo, sabe? Às vezes a gente está lá, vê no celular que seja, e vê um versículo, e começa a orar em cima daquele versículo, para Deus revelar coisas para nós, para Deus mostrar algo daquela palavra, para Deus nos transformar através daquela palavra. Não tem que ser somente momentos, mas tem que ser uma vida inteira com Deus. Tudo que nós fazemos está ligado aos céus. E isso é um peso muito sério, porque o que nós temos feito? Jesus tem uma balança. E o que tem pesado mais? Será que são as coisas boas que a gente pratica no nosso dia a dia? Ou será que são as coisas ruins? Se Jesus voltasse agora, a sua lamparina estaria preparada? O teu óleo aí está reservado dentro do teu coração? O olhinho está reservado? Todos nós sabemos o que vai acontecer no céu? Vamos adorar o tempo todo. Lá não vai ter tempo para reclamar. Lá não vai ter tempo para falar de ninguém. Lá não vai ter tempo de mimimi. Lá não vai ter tempo de falar que o seu serviço não está bom, que o seu dia não foi bom. Lá não vai ter essas coisas. Porque se a gente pratica aqui, a gente não vai subir. Então lá não vai ter isso. Jesus quer pessoas que abençoam ao invés de amaldiçoar. Jesus quer pessoas que falem bem do trabalho. É difícil. Jesus quer pessoas que falem bem de outras pessoas quando são machucadas. Jesus fala para a gente amar o nosso inimigo. E muitas vezes o nosso inimigo somos nós mesmos.
Porque nós fazemos isso. Nós fazemos a nossa vida ir por água abaixo. E Deus fala: filho, foi eu que te chamei. E eu te chamei para ser prudente. Eu tenho pedido para você ser prudente. E o que nós temos feito? Nós temos que ter fé nesse Jesus, que Ele morreu naquela cruz, para que eu e você alcançássemos graça por meio da cruz, alcançássemos perdão por meio da cruz. É o que a gente busca aqui, e não bens materiais, porque isso é consequência da minha busca. Se eu não estou preocupada com as coisas que eu quero, e sim preocupada com as coisas que Deus quer para mim, as coisas que eu quero vão acontecendo se estiver no coração de Deus. Só que muitas vezes o que eu quero não está ligado com Deus. E nós nos frustramos. E aí é quando vamos nos afastando cada vez mais da presença de Deus. Deus tem muito para nós. E Ele nos chama para ser prudente nessa noite. A sua lamparina está acesa, igreja. O teu óleo, você já está preparando? Porque se Jesus voltar e eu quiser pedir perdão na hora que eu ouvir a primeira trombeta, Ele vai olhar para mim e vai falar: não te conheço. Só que às vezes a gente não entende essa palavra. Às vezes a gente não pega Apocalipse e lê e fala assim: peraí, o que eu tenho feito da minha vida? Nos tornamos muitas vezes crente reclamão, que Deus não pode fazer nada de diferente na nossa vida, que a gente já reclama. Sendo que nós estamos aqui para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus não precisa de adoradores de brincadeirinha, nem de mentirinha. Ele nos chamou para ser verdadeiros. Ele nos chamou para viver na verdade, na obediência. Quando eu sou obediente com Deus, eu sou obediente com qualquer pessoa. Quer saber se uma pessoa é obediente? Pede para ela fazer alguma coisa. Se Deus falar assim para você: filho, eu quero que você pegue o seu tênis, não sei, que você acabou de comprar. Vamos fingir que eu comprei um tênis. O tênis da pastora Ivone, que é bonito, que é laranja. E ele pega e fala assim para mim: pega esse tênis que você acabou de comprar e dá para alguém, porque aquela pessoa está precisando. E aí? Mas Deus, eu paguei R$1 milhão nesse tênis. Nossa, que tênis caro, hein? Mas Deus, eu não queria que fosse assim, porque eu esperei 10 anos para conseguir esse tênis. E aquela pessoa talvez nunca teve um par de sapato. E aquela pessoa talvez nunca colocou nenhum chinelo no pé. E Deus está falando: vai lá e dá. Nós vamos dar? É esse tipo de fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Porque se eu der aquele par de tênis, Deus vai multiplicar tanto na minha vida que eu vou ganhar 3. Um diferente do outro, do jeito que eu sonhei. E muito mais melhor, muito, porque Deus é assim, Ele faz perfeito. Muito mais melhor foi horrível. Muito melhor, 1000 vezes melhor. Porque Deus é assim. Às vezes a gente acha: não, é da minha carne. Muitas vezes não é. Se você sentiu aí no teu coração, não importa, nem que seja da tua carne. Se for para abençoar a vida de alguém, abençoe, porque você não vai perder nada com isso. Você vai ganhar. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. A gente acabou de ler. Aonde está o nosso coração? Aonde está afirmados os nossos tesouros? Será que os meus pés estão na rocha hoje, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Quem conhece a história dos 3 porquinhos? Todo mundo? Primeiro porquinho, eu vou inventar, tá? Que eu não vou lembrar agora. Mas o primeiro porquinho fez a casa de palha. Aí o lobo fez o quê? Assoprou. E o que aconteceu com a casa? Olha aí o porquinho imprudente.
Aí o segundo porquinho fez a casa de quê, gente? De madeira? De madeira. Aí o que aconteceu? O lobo mau foi lá, assoprou e a casa caiu. Mais um porquinho prudente. E aí o último porco, esse foi inteligente. Esse tinha Jesus. Ele foi lá, fez a casinha dele de tijolos. E aí o lobo mau foi lá e fez o quê? Assoprou. Tenho certeza que ele morreu de tanto assoprar, porque a casa não caiu. Continuou firme. E nós temos que ser como esse último porquinho. Nós temos que ser assim. Talvez você tenha ouvido essa história lá atrás de um modo diferente, mas hoje Deus deu outro modo para você entender essa história. Esse porquinho foi prudente. Porque todos os outros correram para a casa dele. Por quê? Porque lá tinha Deus. Porque lá ele estava firmado na rocha. Lá ele foi buscar no lugar certo. Aí o diabo foi lá e fez o quê? Assoprou e morreu assoprando, porque Deus é assim. Quando nós temos a direção de Deus, é assim que acontece na nossa vida. O diabo pode vir com o que for. Não quero, porque os meus pés estão firmados na rocha. Não quero, porque eu demorei para pegar cada tijolinho lá na presença de Deus para construir a minha casa. E não vai ser uma coisinha do diabo que vai me fazer cair, ou uma coisinha da minha própria carne. Porque a gente coloca o diabo em tudo. Em tudo. Ah, que fulano falou do outro, é diabo. Não, não é diabo. Ela falou porque ela quis. Ah, porque fulano não está devendo, é diabo. Não, porque ela tem uma vida assim mesmo. A gente tem medo de falar do diabo, mas ele existe. Só que a gente tem medo de falar da nossa carne, e ela existe. E aí nós temos que saber separar as coisas. Às vezes a gente fica, Senhor, me afasta disso. Senhor, afasta isso da minha vida. Quando na verdade a gente tem que falar, Senhor, me transforma. Senhor, foge do meu caráter. Senhor, muda a minha mente. Muda o meu coração. Me quebra e me refaça quantas vezes forem necessárias. Senhor, mas o diabo veio me oferecer. Não, Senhor, eu quis fazer. Senhor, me perdoa. Tira essa vontade de mim. A vontade, ela sempre vai ficar, sempre, adormecida. E ela só vai acordar dentro de nós, se nós fizermos isso. Mas se a nossa churrasqueira continuar acesa, ela vai continuar dormindo. Até Jesus voltar. Porque a imprudência não pode fazer a gente esquecer do noivo. A imprudência não pode fazer a gente esquecer do olhinho. A imprudência não pode fazer que a gente esqueça do olhinho para colocar lá na nossa lamparina. Ela não pode fazer isso. Só se eu e você quisermos. Perca mais do nosso tempo. Nós temos que perder mais do nosso tempo na presença do Senhor do que com coisas que não nos acrescentam. Pegar o olhinho de Deus lá, preparar a sua candeia. Em algumas Bíblias está lamparina, em outras está candeia, que é a mesma coisa. Para quem não sabe, uma candeia era um negócio feito de ferro. Tinha... Aqui, põe um lá para mim. Era exatamente assim. Só que aquela ali já é a mais nova, né? Aquela lamparina. Todo mundo tá vendo? Tem uma lamparina ali atrás. Era algo de ferro assim. Embaixo tinha uma bolinha. E ali você colocava o olhinho, o álcool, o que for. É igual um negócio de fundir. Todo mundo já comeu fundir? Sabe como é? Não tem aquele negócio lá? Se você só deixar o álcool lá, uma hora aquele negócio vai apagar. Então, uma hora ou outra você tem que ir lá e pôr o álcool para ele continuar aceso. Era assim a candeia daquela época. Não tinha vela naquela época. Não tinha essas coisas. Então, eles pegavam lá a palha, sei lá, colocava o olhinho e acendia. Só que uma hora, aquele olhinho ia secar. Uma hora ele ia terminar de queimar. E como que elas iam conduzir o noivo para o caminho?
Como que elas iam fazer isso? Se elas já tinham dormido, o noivo demorou, elas já tinham dormido, já estava queimando. Quando elas acordaram, elas perceberam que a candeia estava apagada. Elas perceberam que já não tinha mais óleo. Porque muitas vezes a gente dorme na presença de Deus quando Ele quer nos entregar algo. A gente dorme na presença de Deus quando Ele está voltando. E se Jesus voltar hoje e eu e você estiver dormindo, vamos continuar dormindo. A preguiça nos leva para um buraco bem fundo. A preguiça de buscar, a preguiça de adorar, a preguiça de orar, tudo isso nos leva para um buraco bem fundo. E ele existe. Porque um dia nós estávamos lá. E Jesus já nos tirou de lá uma vez. E a gente só volta se a gente quiser. E Jesus está falando, filho, chega. É hora de ser prudente, porque as coisas estão acontecendo, estamos vivendo uma pandemia e não é brincadeira. Não acabou. Só flexibilizou, mas não acabou. Tem pessoas morrendo. Já está chegando em quase 100 mil pessoas mortas, só aqui no Brasil. E nós ainda achamos que Jesus não está voltando? Continuamos fazendo as coisas de qualquer jeito, do jeito que eu quero. Ah, não, eu vou lá, faço o que eu quero. Chego na igreja, eu faço o que eu quero. Eu chego na minha casa, eu faço o que eu quero. Eu chego no meu trabalho, eu faço o que eu quero. Aí você vai perdendo um por um. Porque Jesus faz assim, Ele nos molda tirando muitas coisas de nós. Primeiro, Ele vai tirar uma coisa que a gente ama muito, porque está te afastando da presença. Depois Ele vai tirar outra e outra, até eu e você aprender. E aí no momento que nós aprendermos a nos prostrar mais e reclamar menos, e fazer mais por Deus, aí Ele devolve. Só que Ele devolve dobrado, triplicado, porque Deus é assim. É Ele quem move as coisas na nossa vida. Muitas vezes a gente não entende. Mas Deus, por que está acontecendo isso? É vontade de Deus. Deus, por que está acontecendo aquilo? É vontade de Deus. Não pergunte por quê. Apenas viva e tente aprender o máximo possível com isso que está acontecendo. É Deus moldando você, o teu caráter e as pessoas que estão à tua volta. Porque quando nós passamos por uma prova, as pessoas que estão ao nosso redor, elas aprendem junto conosco. E aí, será que elas vão aprender coisas boas ou coisas ruins? Nós temos que passar por uma prova para ser aprovado, igreja. Nós vivemos uma prova todos os dias. Todos os dias a gente vive uma prova. Porque a salvação, ela tem que ser alcançada todos os dias. Todos os dias. Então, todos os dias nós vivemos uma prova. Todos os dias. Com coisas pequenas, ao acordar, a gente vive uma prova. Será que nós estamos sendo aprovados? Eu creio em nome de Jesus que sim. Eu creio em nome de Jesus que cada um de nós, se Jesus voltasse agora, a gente ia subir. Eu creio. Eu creio que essa palavra veio para fortificar. Eu creio que essa palavra veio para transformar a nossa vida. Para nos fazer guardar mais as coisas de Deus dentro de nós. Porque é isso que vai nos levar para o céu. Vamos ler lá em 1 João 5. Primeira João 5, a partir do verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo?
aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É esse que vence o mundo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu naquela cruz por mim e por você e que Ele está voltando. Essas pessoas, e quem são essas pessoas? Somos nós. Cada um de nós aqui temos que crer, ter fé naquilo que o Senhor tem nos dito. Nós vamos subir. Nós vamos subir em nome de Jesus. Cada um de nós, através da nossa busca, porque a partir de hoje vamos ser pessoas diferentes, que buscam mais, que se dedicam mais em tudo o que faz. Em tudo. Alguém pediu para eu fazer alguma coisa, vou fazer com amor, porque Jesus está me vendo. Eu tenho algum ministério, vou fazer com amor, porque Jesus está me vendo. Eu tenho um emprego, vou me dedicar no meu emprego, porque Jesus está me vendo. A gente precisa acreditar nessa palavra. Aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Porque nós somos filhos e obedecemos os mandamentos, porque os mandamentos não são pesados. Jesus é filho, nós somos filhos também. Nós temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Os mandamentos não são pesados. É que para nós é um pouco difícil porque a gente está acostumado a fazer as nossas vontades. As nossas vontades. E quando a gente pega lá os mandamentos do Senhor, para a gente obedecer aqueles mandamentos, fica difícil. Porque a maioria de nós aqui, ninguém começou uma caminhada cristã quando era pequenininho, tinha 5 anos. Ninguém. Então a gente já tinha uma vida lá atrás. A gente já vivia de uma forma lá atrás. Então, isso que a gente aprendeu, a gente acaba praticando depois. Mesmo conhecendo a Jesus. Só que existe uma lei. A lei de Deus. Existe um mandamento, o mandamento de Deus. E nós temos que obedecer. Amar uns aos outros. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não adulterar, não roubar. Tudo isso. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Jesus não especifica assim, não roubarás só dinheiro. Não roubarás a felicidade do outro, não roubarás nada. É nada. Porque muitas vezes a pessoa vem feliz, dá um bom dia, você dá uma cacetada, você roubou a felicidade do dia dela, muitas vezes. É não roubarás. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria de ser tratado? Será que se eu fosse dar um bom dia todo feliz e eu recebesse sei lá, sai daqui, não tô bem não, bom dia só se for pra você. Quem nunca ouviu isso? Seu dia foi bom quando você recebeu isso? Tenho certeza que não. Na hora você ficou, nossa, fui lá falar bom dia, essa pessoa falou desse jeito comigo, logo cedo, endiabrado, não sei o quê. Muitas vezes essa pessoa somos nós. É que quando acontece com a gente, dói mais. A gente enxerga mais. Aí a gente quer ser um pouquinho melhor que a pessoa. Só que tenha certeza que um dia você também fez, ou um dia você vai fazer, porque nós somos falhos. E aí, tem que doer em você também. O perdão é uma dádiva de Deus. O perdão é um dom, e Deus dá. Deus dá o dom do perdão para nós. E para isso nós temos que pedir isso todos os dias. Porque não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Se a pessoa faz uma besteirinha para você, você perdoa. Mas e se a pessoa faz uma coisa grande? E se a pessoa te difamou a vida inteira e você descobre? E se a pessoa roubou um dinheiro seu? E se a pessoa, sei lá, tantas coisas que são grandes para nós. E aí? Tem que perdoar. Perdoar não é falar só eu te perdoo, é perdoar lá no íntimo, libertar a vida dessa pessoa e a sua vida. Porque fica corroendo dentro de nós. E aí a gente vira uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que
Ninguém quer ficar perto, porque, nossa, você chega perto daquela pessoa, só tem coisa ruim para falar. Nem bom dia a pessoa consegue dar para você. Você fala como foi o dia dela. Nossa, meu dia, não preciso nem falar como foi, né? Nós não podemos ser pessoas assim. Os crentes de antigamente não tinha isso não, gente. Olha que eu nem sou crente de antigamente, mas pelo que eu ouço falar, não era assim não. Já conheci já, crente mesmo. As coisas vão mudando, amém? E nós vamos nos adaptando a essas mudanças. Só que Jesus é o mesmo. Se aquelas pessoas conseguiam obedecer, por que a gente não consegue? A gente consegue sim. Com muita perseverança, com muito joelho no chão, com muita lágrima, beijando os pés de Jesus. A gente consegue. Sabe, as coisas eram diferentes. E hoje, como que tem sido a sua vida? Quem aqui nunca conheceu um crente de verdade? Sabe aquele crente que está orando o tempo inteiro? Que quando você vai na casa da pessoa é só louvor? Que a pessoa está com uma saia muitas vezes, né? Que os crentes antigamente era só saia. Saia até o joelho, até a canela, era engraçado. Quem nunca conheceu uma pessoa assim? Que só tem coisa boa para falar. Que está lá chorando e rindo ao mesmo tempo. Porque conhece esse Deus, porque vive com esse Deus. É assim que a gente tem que ser. Estou falando que ninguém tem que usar saia aqui, não. Mas estou falando dessa fé. Fé nesse Jesus. Fé nesse Jesus que é verdadeiro. Fé nesse Jesus que não muda. Porque o mesmo Jesus de antigamente é o mesmo Jesus de hoje. Porque a palavra, ela continua a mesma. No dia que for para a gente não viver mais essa palavra, Jesus manda uma Bíblia lá do céu. Outra, para a gente viver. Então a palavra continua a mesma. Jesus não muda. E até que Ele venha, vai continuar a mesma. Vai continuar a mesma. Então viva com esse Jesus. Amém? Eu vou ler um último versículo para a gente finalizar, que está lá em Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 22. Diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Lá no 22, a partir do verso 1. Então, o anjo me mostrou o rio de água da vida, que é claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Lá não vai ter nada que é impuro. Lá é santidade, igreja. É lá no céu. Flui um rio de águas limpas, de águas vivas, que tem que vir de encontro conosco para nos limpar e nos lavar todos os dias. Jesus é o rio de águas vivas que nós precisamos. E é lá que nós temos que buscar auxílio. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Quando Jesus voltar, o nosso nome tem que estar escrito lá. Lá não terá choro, lá não terá dores, lá não terá preocupações. Eu e você não vamos precisar se preocupar com o que eu vou comer amanhã, se minhas contas vão estar pagas no mês que vem.
Não precisa, porque Deus é o dono de todas as coisas. E você é filho de Deus. Se lá não precisa, aqui também não precisa. Porque nós temos que crer e ter fé que Jesus é o Filho de Deus, que veio para buscar uma igreja santa, uma igreja limpa, que não precisa praticar o mal. Uma igreja que não precisa olhar para trás. Jesus é o Deus do futuro e não do passado. O passado já se foi. E se você cometeu erros ou se você cometeu acertos, acabou. Acabou. Não tem como voltar atrás. Se você cometeu erros, lá na frente vem um precinho. Mas nós vamos vencer. E se você fez acertos, lá na frente vem a colheita. Vem a colheita. Então não se frustre. Não fique, nossa, mas antigamente era melhor. Nossa, mas quando eu aceitei Jesus era mais fácil. Não vai ser fácil. Jesus disse que seria fácil? Não, mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós venceremos. Somos filhos de quem? Não se esqueça. Lá, gente, vocês conseguem imaginar como que é o céu? É muito lindo. Sabe? Não dá pra dizer com palavras, só sentir mesmo. Vocês conseguem fechar os olhos aí? Fecha o olho, todo mundo. Fecha o olho. Todo mundo. Agora vocês imaginem ruas de ouro. Mas é ouro mesmo. É ouro. Aquele puro que brilha. Sabe? Agora você imagine do lado das ruas muitas águas. Muitas águas. Águas limpas. Águas que purificam. Águas que transformam. Águas que jorram e tiram toda a dor, águas que jorram e tiram toda a tristeza, águas que jorram e tiram tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Imaginem os anjos, lindos, com as asas enormes, alguns com 6 asas, alguns com 3 asas, alguns com, não sei, como você quer imaginar. Agora você imagina você olhando a face de Jesus. Aquele que nós ansiamos tanto. A gente está buscando por isso. Imaginem um brilho. Então, sabe aquele cheirinho de óleo de unção? Você chegando perto assim, dos pés de Jesus e aquele cheirinho subindo. Conseguem imaginar? Conseguem imaginar a leveza de Jesus? Todo mundo, respira fundo. Bem fundo. É isso que Deus tem para nós. Leveza. Deus tem a paz que excede todo entendimento. Pode abrir os olhos. Deus tem a paz que excede todo entendimento. Chega de viver do nosso jeito. Vamos viver do jeito que Jesus quer que a gente viva. Vamos ser diferentes. Vamos ser assim com prudentes. Porque Jesus tem muito mais para nós. Tem muito mais. Quando vocês tiverem um tempinho, leem Apocalipse. É um livro muito bonito. Muito. Muito forte e muito bonito. Se vocês não entenderem, manda um WhatsApp lá. O pastor ajuda vocês, o pastor. Mas leem. Porque muitas vezes a gente fica confuso, né? Porque tem Bíblia que é um pouco mais fácil de ler, outras que é um pouco mais difícil, aí tem palavras que a gente não entende, mas leem. De verdade. Não é um livro muito grande. Tem 22 capítulos. E a gente lê. Não precisa ler em um dia. Vai lendo aos poucos. Vai, tira lá 3 dias, você lê. Aí cada dia você separa lá e lê um pouquinho. E aí você vai ver. Ela fala um pouco sobre como que é o céu, sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus, como será. Então, que nós possamos nos dedicar mais, amém? Essa foi a palavra de hoje.